A paz do Senhor para você, professor discipulando, você que ensina, discipulando, ou integrante do quadro docente de outro segmento, ou mesmo aluno discipulando, ou quem sabe alguém que pela primeira vez se deparou com esta gravação em nosso canal do YouTube. Receba nossos melhores cumprimentos. Estamos aqui para mais uma gravação de uma lição, discipulando, a lição número 7, de nosso EBD em Síntese podcast. Estou aqui ladeado pelos meus queridos, ilustres amigos e professores também, que reforçam e muito honram este projeto que é o podcast. E eu quero aqui cumprimentá-los e facultar-lhes a palavra para as considerações iniciais. Meus queridos Douglas Nilson e presbítero Raul, o que esperar da lição de hoje? Professor Douglas Nilson, você primeiro. Pai Senhor, Eli, Pai Senhor, Pastor Raul, mais uma vez aqui estamos para darmos continuidade a esta temática que temos trabalhado nesse trimestre em referência ao Sermão da Montanha. Hoje, assim como as demais lições, vamos falar sobre a vingança e o amor. O Sermão da Montanha é um tema muito atual, assim como a palavra de Deus. E falar em nossos dias de vingança e amor, ele se reveste de uma importância muito grande para professores e alunos que vão estar acompanhando essa aula. Então, as nossas expectativas são as melhores, esperamos em Cristo que seja um tempo de crescimento para todos nós. Obrigado, professor Douglas Nilson. Presbítero Raul, a paz do Senhor. Paz do Senhor, irmão Eli, paz do Senhor, irmão Douglas Nilson, paz do Senhor, você, professor, paz do Senhor, você, meu irmão, minha irmã, que está nos assistindo agora. Para nós é uma alegria estarmos mais uma vez aqui para meditarmos na palavra de Deus e certamente, como já falou aí o professor Douglas Nilson, é um tema muito próprio para nós trabalharmos, porque é um sentimento que vira e mexe está surgindo em nosso coração. E como tratar isso? Como fazer isso? A Bíblia, Jesus já nos ensinou e nós vamos aprender aqui com esta lição. Certamente será muito proveitoso para todos nós. Obrigado, caro pastor Raul. Amado professor, discipulando ou professora, estamos aqui. Já temos atravessado metade do trimestre, né? Já contamos com a 7ª lição hoje, né? Será nosso objeto de estudo. Como o professor Douglas Nilson já mencionou, 2 temas interessantes: amor e a vingança. E temos também de considerar o contexto geral do Sermão do Monte. Temos falado sobre a nova cidadania no reino, que é como uma dádiva da graça, e o que dizer daquele que é um bem-aventurado, daquele que é um aprovado, um bendito, um abençoado por Deus, no que se refere à retaliação ou à prática da vingança no contexto dos relacionamentos. É esse o ponto da lição, né? A Bíblia ela proíbe isso ao cristão, ao cidadão do reino, ela veta isso, ela condena essa prática. E o que o Sermão da Montanha vai encorajar? O autossacrifício, né? O autossacrifício em substituição à retaliação, à vingança, à retribuição, o costume de se retribuir na mesma moeda. Meus queridos, introdutoriamente, o que é que nós precisamos pontuar em relação à vingança? A vingança, a proibição da vingança para com o próximo, ela data, né, pode remontar a uma proibição que já encontramos no livro de Gênesis, capítulo 4, no versículo 15, que tenho aqui em vista o que? A proibição de que alguém se vingue de Caim, né, ou do que Caim fez. E depois nós encontramos
no Pentateuco, aquela expressão que tem a ver com a lei do talião, olho por olho, dente por dente, que ela teria, digamos, um aspecto um tanto prescritivo, porque o que é que se prescreve? Que o olho por olho, dente por dente, seja aplicado num contexto ou num ambiente de tribunal, de corte. Então, além dessa dimensão prescritiva, ela também tem uma dimensão restritiva. Por quê? Porque o que é que se tem em vista? É a punição do mal ou da prática do delito conforme, né, em conformidade com o seu grau, né, o seu poder ofensivo, ou seja, era justamente para restringir o abuso, né, o excesso, seja o excesso, e também para condenar a indulgência para com a prática delituosa, para com a ofensa, para com o crime. Então, eu quero aqui deixar aqui algumas perguntas aos meus colegas aqui, companheiros de mesa, aqui, de debate. Presbítero Raul, Jesus estaria contradizendo a lei ou o Antigo Testamento quando ele falou: ouviste que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente? Porque o Antigo Testamento, a lei menciona olho por olho, dente por dente. Jesus estaria contradizendo, pregando contra isso? Qual é o ponto aqui interpretativo? Bom, irmão Eli, essa questão ela é muito debatida porque é quase que natural quando alguém sofre uma afronta querer revidar na mesma moeda ou até mais gravemente, porque a pessoa fica tomada muitas vezes por uma emoção muito forte e quer saciar sua sede de vingança. E isso, de fato, é algo que é muito debatido. Todavia, Jesus, ele estava interpretando a palavra de Deus à luz do Espírito Santo. Jamais foi a intenção de Deus que houvesse degladiação mútua entre as pessoas. E Deus, a gente folheando a palavra de Deus, a gente vai ver que ele é um Deus amoroso. Ele é um Deus que tem a intenção de que as pessoas vivam em paz, porque ele é o Deus da paz. Então, de forma alguma, Deus estava com interesse que as pessoas promovessem a autovingança. O que estava estabelecido ali é uma questão estatal, porque, como a gente já disse em outros encontros, a lei do Senhor, ela tem uma natureza espiritual e ela também tem uma natureza civil, porque era a lei de um país, não era apenas uma lei espiritual. Por exemplo, nós aqui não temos a lei do Senhor como a lei do nosso país, do Brasil. Existe o Código Civil, existe a Constituição Federal, existe o Código Penal, a CLT, a Consolidação do Registro de Trabalho, enfim, todos os códigos, as milhares de leis que existem no Brasil. Essas são as leis civis que regem a nossa sociedade. Lá em Israel, essas leis, o Código Civil, o Código Penal, a Constituição, era a lei mesmo. Então, Deus estava ali estabelecendo o direito para quem fosse aplicar o direito. Não é para a pessoa ofendida fazer justiça com as próprias mãos. Até porque, geralmente, quando a pessoa ela está envolvida em uma confusão, em um litígio, né? Um litígio é quando duas pessoas elas têm interesses divergentes sobre uma coisa. Então, quando elas estão em litígio, geralmente ela vai querer ela ser parcial para o seu lado, a outra também. Então, é preciso que o Estado se apresente na pessoa de um juiz para poder dizer de quem é o direito, quem é que está certo, quem está errado. Então, essa orientação é a orientação para o Estado, estatal. Não é para a pessoa fazer justiça com as próprias mãos, porque aí contraria. Ela não está em condições de fazer justiça, até porque ela não é santa, ela não é perfeita, certo? Se ela fosse perfeita, aí sim poderia fazer, mas ela não é. Todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Então, essa interpretação, ela que uma pessoa poderia
naturalmente se vingar, fazer. Não, isso aí é um direito, mas que seria observado por um juiz, por um Estado, e aí sim o Estado estaria fazendo ali, aplicando a lei, fazendo justiça, né? Porque nós vamos ver mais à frente que, de forma alguma, essa passagem de Jesus, esses ensinamentos de Cristo aqui no Sermão do Monte, ele contraria a autorização que o Estado tem na pessoa da polícia, do magistrado, de fazer a justiça, de aplicar a justiça. Inclusive, tem um texto muito claro no livro de Romanos, capítulo 13, onde Paulo diz que se a pessoa faz o mal, tema as autoridades, porque não traz em vão a espada. Ou seja, aquilo ali não é um objeto de decoração, aquilo ali é para usar e a gente sabe para que serve a espada, né? Só para matar, para punir, para cortar. Então, se fosse escrito o texto bíblico hoje, seria assim, se você faz o mal, tema a polícia, porque não traz em vão um revólver, a pistola, né? Então, uma coisa não anula a outra, tá certo? De modo que Deus, a Bíblia aqui não está, em momento algum, legitimando a tutela, como chamam no linguagem jurídica, né? Ou seja, fazer justiça com as próprias mãos, tá certo? Mas sim que o Estado possa fazer essa justiça e as pessoas, singularmente falando, estão proibidas de fazer essa justiça, essa pseudo-justiça, porque não seria justiça, seria uma barbárie. Imagine que cada pessoa fosse fazer, no seu conceito, fazer justiça com a sua própria mão. Ia virar terra de ninguém, onde todos contra todos e ninguém se entenderia e viraria uma confusão e o próprio Estado ele ruiria. Então, de forma alguma, Jesus está contrariando o Antigo Testamento, é porque ele não veio contrariar, ele veio cumprir a lei. Obrigado, presbítero Raul. Então, Jesus ele não estava contradizendo a lei ou o Antigo Testamento, nem desautorizando o Estado no que se refere à aplicação de penas, né, aspectos jurídicos, a justiça e a retribuição em relação ao comportamento de pessoas, aqueles que violam a lei, né? Professor Douglas Nilson, e o que poderíamos ainda acrescentar sobre padrão humano de retribuição? O professor Raul ele citou essa questão mais impessoal, que é o Estado, né? O papel do governo, que tem essa missão de refrear o mal, né? Ele não é em vão que o governo traz a baila, a espada, né? Diante daquele que transgride, aquele que não faz o bem. O que poderíamos ainda falar sobre o padrão humano de retribuição? Eli, é importante nós frisarmos que desde o Éden, o padrão humano de retribuição pela sua natureza, ele é deturpado. Então, por mais que seja tentativa humana, ele pode sofrer por alguns elementos como excesso ou por excesso, né? Seja por mais ou para menos, né? No caso assim. Então, o que é que o homem quer? Justiça. E muitas vezes o seu parâmetro de justiça é um parâmetro muito abstrato, muito muito subjetivo. Então, dependendo como alguém fez algo contra mim, eu não tenho um parâmetro igual a você. Então, eu vou querer uma justiça e você tem outra. Então, veja que Babel nós vamos vivendo quando cada homem tem um parâmetro de justiça. E é o que nós vemos na sociedade. Os homens, e isso desde o Éden, não é sociedade brasileira ou sociedade americana, os homens que são criaturas pecaminosas, eles têm padrões de justiça humano que são totalmente opostos aos padrões de justiça divina. Então, esse é o grande desafio, porque servir a Cristo é um desafio, é uma renúncia. Então, imagina eu e você com, muitas vezes, respirando ódios, respirando justiça
ou querer resolver as questões com as nossas próprias mãos, você ouve um certo homem chamado Jesus falar algumas coisas que são totalmente antagônicas àquilo que eu cresci tendo como verdade absoluta. Então, em palavras gerais, o padrão humano ele é totalmente oposto ao padrão divino. E somente enquanto ele se alinha a Cristo a partir da rendição a Cristo, é que esses padrões começam a ter uma comunicação. Do contrário, ele vai assumir opostos extremos e muitas vezes até perigosos. Muitas vezes o homem, no calor do momento, né, como você já se referiu a essa dimensão mais subjetiva, né, Protágoras, ele dizia, né, o homem é medido de todas as coisas que são, enquanto são, e das que não são, das que são, enquanto são, e das que não são, enquanto não são. Então é muito complicado isso aí, né? O homem ser regra, ou servir de regra, né, para a sociedade como um todo, né? Seja um homem, assim como também a gente pode verificar limitação e falha no próprio sistema jurídico, porque nem tudo que é legal é moral. Quantas vezes aí a sociedade, uma civilização, tornou lícito, por exemplo, a escravidão, genocídio, o antissemitismo, e depois, né, isso aí teve consequências terríveis. Meus queridos, vamos aqui para o nosso primeiro tópico: a vingança não é de Cristo. A leitura bíblica em classe, ela se encontra em Mateus capítulo 5, versículos de 38 a 48, e nós poderíamos observar algumas ideias que saltam aos olhos, né? Por exemplo, sobre dignidade, no versículo 39, Jesus tratou sobre dignidade. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Jesus tratou sobre propriedade, no versículo 40, e ao que quiser pleitear contigo e tirar-lhe a vestimenta, larga-lhe também a capa. Jesus tratou sobre exploração, no versículo 41, e se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. E Jesus também falou sobre empréstimo, versículo 42. Dá a quem te pedir e não te desvies daquele que quiser que lhe empreste. Professor Raul, o que poderemos falar aqui sobre resistir ao mal? E isso aí poderia significar alguma espécie de pacifismo, ou Jesus aqui também estaria proibindo a defesa ou a proteção dos mais fracos, de terceiros, né? Digamos, num contexto de vulnerabilidade, estão sendo vítimas de alguma violência, e quer dizer, a gente não é para intervir e pedir isso, a gente não deve, o cristão, o bem-aventurado, o bendito, o abençoado não deve resistir ao mal. O contexto do que Jesus está falando é em relação à pessoa que está sendo ofendida, não é em relação a terceiros, né? Se uma pessoa está precisando de ajuda, eu tenho que ajudar, até porque a Bíblia diz que quem sabe fazer o bem e não faz, está pecando. Então, já está respondida uma indagação, né? É em relação a mim, a minha pessoa, né? Porque aqui nós estamos falando da retribuição, nós estamos falando de fazer justiça com as próprias mãos, porque a vingança nada mais é do que a justiça com as próprias mãos. É a pessoa querer, acha-se no direito de julgar e sentenciar e executar a sentença que ela mesma proferiu. Então, é nesse contexto que Jesus está falando. E quando a Bíblia diz, né, que a ira do homem não opera a justiça de Deus, né, o apóstolo Tiago, eu vou procurar aqui a referência, mas me fugiu aqui a memória agora, a ira do homem não opera a justiça de Deus, ou seja, a pessoa está irada, a pessoa quer vingança, mas essa medida, essa dosagem... O homem tardio para se irar, tardio para falar, né? Pronto para ouvir, tardio para se irar e tardio para falar. Aí diz que a ira do homem apóstolo Tiago. Tiago 1:20. Pronto para ouvir. Pronto. Tiago 1:20. 1:20, diz né? aí. Diz aí o que exatamente. Tá.
Pode ler, Porque irmão. a ira, É, porque porque a no ira do homem não homem, opera a justiça de Deus. Aí o 19 é: sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pois é. Então veja que o padrão divino de justiça é muito mais elevado. Até porque quem, como eu já falei, quem está envolvido na confusão, no litígio, na celeuma, na questão, né, ele está com um julgamento viciado, parcial. Então, se ele vai retribuir, ele vai cometer erros. Ele vai cometer erros, de alguma maneira. E é isso que Deus não quer. Né? E outra coisa, a gente lê em toda a Santa Ceia, né? 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 31, olha o que diz a palavra de Deus, que a gente lê toda a Santa Ceia. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Porque quando a gente acha que isso é um julgamento que a gente está fazendo em nós, que nós temos o direito de chegar lá e executar, de retribuir, esse julgamento, ele não é correto, por quê? Porque ele é parcial. Ele está viciado pela parcialidade. Eu estou defendendo o meu interesse. E, às vezes, o que eu acho, está totalmente errado. Não tá alinhado com a justiça de Deus. Por isso que a orientação de Deus é para que a gente não resista, nesse sentido, não retribua. Né? Resistir aí é não retribuir. Não retribuir. O que Deus quer é que a gente evite o pecado, de toda forma. E está escrito em Gênesis, assim que Caim matou Abel, aliás, antes de Caim ter matado Abel, olha o que Deus falou para ele. Diz aqui, deixa eu ver aqui se eu acho aqui. Ó, capítulo 4 de Gênesis, versículo 7. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. Isso é Deus falando com Caim. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele tu dominarás. Então, é um dever do ser humano dominar o pecado. E esses impulsos violentos de sede de vingança, de retribuir, isso também é pecado, nós temos que dominar. É difícil, é pesado. Mas é a lei do Senhor. É o melhor para nós. É o melhor. E a gente vê nos filmes, né? Aquele jargão lá, a vingança é um prato que se come frio. Olha, quem se vinga, no final vai amargar, vai chorar, vai se arrepender, entendeu? É porque ele quer se vingar porque ele está possuído por forte desejo, uma emoção ali violenta que ele, ao invés do racional dele dominar a emoção está dominando o racional e está errado. É a razão que tem que dominar a emoção. E aí Jesus está dizendo, não deixe a emoção te dominar. E aí eu vou te dizer aqui qual é a nutrição do seu racional. Não retribua, não resista ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece também a outra. E é esse o ensinamento. É como a gente já disse nas aulas anteriores, esse ensinamento de Jesus, ele é um divisor de águas. Estava iniciando o ministério dele e ele queria chocar mesmo, porque chocou a sociedade, choca até hoje. Né? As pessoas, quando a gente vai convivendo com o evangelho e vamos aprendendo, parece que é algo assim que já nasceu com a gente, mas não. Todos nós fomos impactados quando tomamos conhecimento pela primeira vez de um texto, de uma recomendação do Senhor como essa para nossas vidas, quando o meu desejo, o meu querer, até o meu entendimento dizia para eu ir lá, porque no mundo é assim. No mundo é assim, se ele me feriu, ele que vem aqui rastejando, me implorando para me pedir perdão, para ver se eu perdoo. Mas o reino de Deus é totalmente diferente. Quando alguém me fere, eu tenho que ir até a pessoa e pedir perdão. Olha que inversão, né, para o bem. A inversão de valores é do mundo. Deus, isso está na lei. Isso está na lei. Agora, as pessoas, numa interpretação errada, deturpada, começaram a deturpar a lei. E aí vem Jesus diz, colocando tudo no seu lugar. As pessoas estavam tão acostumadas com o errado que achavam que o certo era errado e o errado era certo. Por isso, graças a Deus, que tem esse ensinamento de Cristo, que aqui é o núcleo do cristianismo. Esse sermão aqui são as bem-aventuranças, né? E isso é maravilhoso para nós.
Obrigado, professor Raul. E é complicado, né? Porque quem se vinga um dia pode ser vítima da vingança e assim como precisar do perdão de outra Exatamente, pessoa. exatamente, Então, Noeli. Aí é você necessário se colocar no lugar do outro. tocou num ponto crucial, porque vira um efeito em cascata. Ora, se eu me vinguei de alguém, eu vou falhar com alguém, porque eu não sou perfeito, né? Por mais, às vezes, eu nem falho, mas a pessoa interpreta que eu falhei. Pronto, já é o suficiente para ela vir me atacar. Imagine só, eu imagino que você me fez um mal, sem você nem ter consciência disso. Aí eu me acho no direito de me vingar contra você. Por isso que Deus está quebrando esse elo dessa corrente maligna para que a gente não perpetue a maldade, porque o diabo é que é mau, né? E Ele assim é como eu mau e também peca. posso estar numa situação em que eu preciso de misericórdia. Da misericórdia, inclusive, de uma pessoa com quem, digamos, eu tenha eventualmente uma inimizade ou com quem eu não esteja em paz. E Então, aí, todos e nós aí, precisamos de misericórdia, precisamos de perdão, estamos é, sujeitos, né, a e aí ao ofender. invés de você se vingar, você deve perdoar, que é um outro assunto aqui da nossa lição, né? Que o perdão, dentro o amor engloba o perdão também. Professor Douglas Nilson, meu querido, e essa outra referência sobre empréstimo, o que dizer, né? O crente deve sustentar, digamos, seria uma liberação sem qualquer tipo de restrição, não existe exceção a essa regra aqui, sobre emprestar, o crente deveria emprestar a quem é pedinte, aquele pedinte compulsivo, descarado, aquele pedinte profissional, ou o que Jesus, na verdade, estaria condenando, né? Porque há pessoas que, de fato, estão precisando e há outras que querem qualquer pretexto para negar, não por causa do comportamento de quem está pedindo, né? Mas porque são pessoas avarentas, pessoas mercenárias. O que a gente pode explorar ainda sobre os ensinamentos de Jesus que encerram esse princípio aqui? Dá a quem te pede. Na verdade, sempre a gente precisa voltar ao Éden, que todas as ações humanas relacionais que envolvem fraturas são decorrência do Éden. Então, muitas vezes, a atitude humana ela é boa, mas a ação pecaminosa que está dentro do homem pode deturpar. É o caso que você vê e hoje nós vivemos um contexto diferente em alguns aspectos do que o contexto de Jesus. Naquele cenário não havia aposentadoria, não haviam direitos que hoje se tem em muitas nações, inclusive no nosso país, né, o direito de aposentadoria, respeitando as regras que se tem. Agora imagina que naquele contexto, quando Jesus diz que devemos dar a quem necessita, era comum você ver pessoas pedintes, carentes, uma sociedade em que um deficiente ele era um pedinte natural, uma pessoa que um cego ele não era incluso nas relações. Então, uma pessoa com qualquer que fosse a sua limitação, ou até uma mulher que não tivesse alguém para ampará-la, essas pessoas estavam à mercê de uma sociedade e precisavam de ajuda. E essas ajudas elas deveriam expressar atos de generosidade. Certa vez Jesus, acho que está lá em Lucas, se não me falha a memória, ou é 14 ou é 16, ele vai falar sobre o fato, Jesus é convidado para uma refeição na casa de um homem, e um fariseu, e ao chegar lá as pessoas estão procurando os melhores lugares na mesa, para sentar próximo ao anfitrião, e Jesus já chega curando o hidrópico, já e quebrando protocolos, e daqui a pouco ele vê aquele movimento, as pessoas querer ficar ali, aquele homem recepcionando, e tudo isso envolvia trocas, favores, visibilidade, e Jesus disse: "Olha, quando você for fazer um banquete na sua casa, convide aqueles que não podem lhe retribuir". E só o que tinha naquela sociedade, pessoas que não podiam retribuir. Então Jesus aqui, ele não está, incentivando a que os crentes
eles sejam obrigados a dar o que tem até o que não tem, em prol do reino, em prol daquelas pessoas carentes ou qualquer pessoa que bate à sua porta e diz: eu estou precisando. Não, Jesus aqui está apresentando um princípio de generosidade, de entrega, liberalidade. Isso vai de encontro o que? A avareza. Jesus é como o pastor Raul falou, as ações de Jesus ela tem um aspecto didático. Jesus ele não dá uma receita pronta, ele leva os homens, é um processo de transformação, ele leva os homens a mudar hábitos para absorver novos hábitos. Então, em uma sociedade em que ter muito refletia a boa mão de Deus, é o caso do jovem rico, aí Jesus vai apresentar um olhar cristão, um olhar bíblico, um olhar que vai dizer o seguinte: ter muito significa olhar com generosidade para aqueles que não têm muitas vezes não tem o mínimo possível. Então, Jesus aqui ele diz, e essas palavras ainda são válidas para nós. Olhe para aquele carente que muitas vezes está na igreja e não tem o mínimo que você tem. E muitas vezes é impossibilitado até de cultuar, de estar no culto, porque as suas condições são limitadas. É olhar com generosidade para essas pessoas, é estender a mão para essas pessoas, porque muitas vezes o professor que nos acompanha pode se deparar com isso na sua própria sala de aula, um aluno. Eu acho que eu contei em um outro trimestre desse nosso podcast, uma experiência que eu vivi com um aluno em que ele chegou na aula e ele chegou com uma vestimenta que não era comum para o nosso contexto. Não é que ele estava errado ou certo, mas não era uma vestimenta comum e até uma vestimenta comum para ele. Ele chega de uma bermuda, de sandália para uma aula da escola dominical que nós não temos aquele hábito, e ele nunca chegou daquela forma. E ele participou da aula e lá para as tantas ele diz: olha, irmãos, eu estou assim de bermuda porque eu só tenho uma calça e eu deixei ela no varal estendida para eu vir ao culto à noite. Então veja que aquele irmão ele não estava ali por desrespeito à instituição ou porque queria trazer um modismo, à informação nova. Ele estava ali pela necessidade, mas para ele o aprender era mais relevante do que ter uma vestimenta que o possibilitasse. E ele não é impossibilitado de estar na igreja porque ele não tem uma calça. Mas ali nos leva a refletir. Será que eu posso estender a mão a esse irmão para lhe dar uma condição melhor de culto ao Senhor? Isso é amor, isso é evangelho. Isso é o que Tiago fala, né? Que nós devemos agir de forma tal que a minha fé ela seja ratificada pelas obras. E isso é um aspecto muito prático dessa nossa fé. Não adianta eu dizer que eu tenho fé, mas no ato de abençoar o próximo, eu fecho a mão, eu retenho a mão e não ajudo. Agora, nós também precisamos ter discernimento, porque em nosso meio, e até no meio cristão, muitas vezes as pessoas se aproveitam, e isso independente da igreja, independente do local. No início da minha fé, eu vivi uma experiência com uma pessoa que chegou na igreja certa vez e me pediu um dinheiro, acho que na época, um valor assim, R$ 10. Ô, irmão, eu estou precisando aqui de R$ 10, de uma ajuda, você poderia me ajudar? Eu sou da família fulano, ciclano. E aí você vai lá e ajuda, sem nenhuma intenção, mas você quer ajudar. E aí, passa um tempo, aquele homem volta com o mesmo discurso, então você tem que ter um discernimento. Espera aí, é a mesma pessoa com o mesmo discurso, tantas semanas depois, não, dessa vez eu não vou poder ajudá-lo. Então, nós precisamos dosar bem isso, ajudar o que necessita, mas aquele que muitas vezes quer se aproveitar da bondade do outro, nós devemos muitas vezes seguir a recomendação paulina, que fala lá em 2 Tessalonicenses 3, 10 ao 12, que aquele que não quer trabalhar, que não coma, né? Professor Douglas, nisso a gente poderia ainda... só um minutinho, viu,
professor Raul, explorar algum elemento legalista por trás desse comportamento, por exemplo, em relação ao olho por olho, dente por dente, alguém poderia dizer assim, se me ofendeu, agora é meu direito retribuir. Uma pessoa cheia de direitos, né? Porque o legalismo está por trás da distorção dos princípios que Jesus estava ensinando ali, né? E agora, nesse caso do empréstimo, né, a pessoa empresta e não, se eu emprestei, agora eu quero de volta, eu tenho direito, né, de que você a devolução, né? Quer dizer, a pessoa empresta com a intenção de receber outro tanto, né? E muitas vezes esse espírito legalista, né, de direitos, né? Não, eu sou credor e você é o devedor, né? Isso acaba sufocando a misericórdia e a Bíblia diz, né, que mais bem-aventurada a coisa é dada que receber. Então a gente poderia também denunciar um traço legalista por trás de alguns comportamentos quando alguém está emprestando, mas, né, essa relação de toma lá da cá, eu dou, mas eu tenho direito a uma devolutiva. Sim, e muitas vezes as pessoas, por não compreender o ensino de Cristo, assumem até extremos de constranger o outro, né? É o que muitas vezes você ouve falar, alguém que ele é morto no contexto social por uma fragilidade dele, pediu emprestado e aconteceu alguma coisa, e a Bíblia mesmo tem um grande exemplo para isso, né? Quando fala o caso do perdão, que o homem devia tanto valor, um valor irrisório, digamos assim, um salário, ou melhor, devia um valor o equivalente a toda uma vida de um trabalhador comum e não tinha a menor possibilidade dele pagar, e aquele credor, aquele homem a qual ele devia, chega e lhe perdoa toda a dívida. E ele não age da mesma forma com alguém que lhe devia algo equivalente a menos de um ano de trabalho. Então, é no mesmo aspecto, né? Quando nós somos... O legalismo, ele é muito para algo que me beneficia e nunca para o outro. Então, nós precisamos dosar isso e entender que, muitas vezes, o Senhor nos conduz, ainda que eu emprestei a alguém algo, ou cedi algo a alguém, e por algum motivo, e entendendo a realidade desse alguém, eu não tive aquilo que eu me é de direito, por alguma situação adversa do outro, é agir com misericórdia. Mas como estamos tratando em um público que muitas vezes é muito, muito imaturo no início de uma caminhada cristã, nós, professores, precisamos alertá-los dos perigos também de não agir pela emoção. E aí eu encerro essa fala com uma outra experiência. Certa vez, numa escola dominical, chegou uma pessoa mal intencionada numa classe de discipulado e chegou com vários envelopes, esses envelopes de banco, né, de fazer depósito. Chegou com vários envelopes muito cheios, procurando, na ocasião procurava o pastor da igreja, que ele queria fazer uma oferta para a igreja. E aqueles envelopes muito abarrotados, e chegou ali, sentou, participou de uns 20 minutos da aula, e de repente perguntou se alguém tinha um telefone, porque ele estava precisando fazer uma ligação. E aí deixou aqueles envelopes abarrotados na cadeira, uma irmã cedeu o celular e ele saiu assim do lado para fazer uma ligação e nunca mais voltou. Então, nós precisamos ter o cuidado com quem estamos tendo essas ações para, de repente, não termos um dissabor, mesmo agindo misericordiosamente, Mas pensando em ajudar o outro. eu fiquei curioso, irmão Douglas News. O que que tinha no envelope? Papel. Era só papel. Quando abrimos, era papel dentro dos Sem valor, envelopes. né? Sem Sim, valor, né? só papel, papel mesmo, folha de papel dobrada. Tá certo. Então, naquela hora eu estava ia acrescentar, quando o professor Douglas News falou aí de esse texto em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 10, não é? É o 10? 3, segunda 3, do 10 ao 12. Pronto, Dois 10 é ao tudo 12. anticristo. O apóstolo Paulo dizendo, né, que aquele que não quiser Trabalhar que não trabalhar, coma. não coma. E
corroborando com tudo que ele falou e com o que Jesus ensinou, que Jesus, a Bíblia, Deus, ele quer que nós sejamos simples como as pombas, mas prudente como as serpentes. Ele não quer, ele quer que nós sejamos bons, porque ele é bom e a gente tem que imitá-lo, mas não trouxa, não bobo. Isso aí, se a gente estiver sendo surpreendido porque nós estamos sendo bobos, isso Deus não se agrada. Ele quer que a gente seja prudente. E aqui nesse texto de 2 Tessalonicenses, olhe qual era o pretexto que os irmãos não queriam trabalhar. Os irmãos lá, eles estavam dizendo que Jesus estava voltando, estava às portas, como nós cremos também, né? Jesus vai voltar daqui a pouco. E eles, por essa crença ou essa afirmação, eles não trabalhavam. E Paulo chama isso de viver desordenadamente. Ele fala assim, ó, porquanto, o versículo 11, capítulo 3, de 2 Tessalonicenses, porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. Veja, o pretexto era excelente, né? Olha, eu não vou trabalhar porque Jesus já vai voltar amanhã e não precisa nem trabalhar. Para que trabalhar? Mas olha só que o apóstolo Paulo diz, meu amigo, quando Jesus voltar, você tem que estar trabalhando. Ele vai pegar você no trabalho. Se você estiver de folga, pega na folga. Se estiver trabalhando, pega trabalhando. Mas você, se você não quiser trabalhar, você não pode comer. E isso não é maldade. Porque uma coisa é você ajudar um necessitado. Outra coisa é você ficar fazendo os gostos de uma pessoa que quer se aproveitar, né? E aí Deus não compactou com isso. Pois é, professor Raul, o senhor falou sobre o crente não ser trouxa, né? Porque tem pessoas que querem ser, digamos, mais misericordiosas do que Jesus. E não usam de bom senso. Não usam de bom senso. É verdade, Não vítimas caem nessas armadilhas aí de alguns golpistas, né? Falsos irmãos. Ou pessoas aproveitadoras, que tem você viver da boa fé, né? Eu teria vários exemplos aqui para contar nesse contexto, de ser bobo, mas eu vou rapidinho aqui, em 3 palavras, dizer, eu passei por uma congregação que um camarada se apresentou como pastor. Ele era lá do Sudeste, aí chegou aqui dizendo que é pastor e tal, ficou por ali, depois foi chegando, aí tem umas irmãs, rapaz, umas irmãs, mais senhoras, mas todas viúvas, solteiras. E aí, rapaz, quando a gente pensa que não, o camarada se aproveitou das irmãs, fez as irmãs alugar uma casa para ele, uma casa com piscina, fraudou na imobiliária os documentos, era casa de polícia, casa de estelionatário. Aí ficava ligando para as irmãs e dizia, olha, venha deixar camarão para o seu pastor. Já pensou que coisa, que ousadia, né? E as irmãs, e ele dava de profeta e ficava lá e tal, e as irmãs nutrindo aquilo. O pastor da igreja, e nós só tomamos conhecimento quando as irmãs não aguentaram, que estouraram, que revelaram, aí pronto. Aí o pastor chamou e tal, e ele não era nem da nossa igreja ainda, né? Ele vinha do sul e tal, estava por ali, diz ele que estava na nossa sede, né, nosso tempo central, estava regularizando a sua situação, e o pastor falou, já que você não é membro nosso, você aí falou com ele lá, e era casa de polícia, irmão, casa de polícia. Mas você vê como tem pessoas, infelizmente, no meio dos crentes, que não são prudentes. Nós temos que ajudar as pessoas necessitadas, mas espertalhões nós temos que tratar com o rigor necessário, porque assim Deus nos orienta. Obrigado, presbítero Raul. Meus queridos, temos ainda 2 tópicos pela frente e eu quero aqui abreviar um pouco os nossos comentários. Segundo tópico, amar o próximo é amar a Deus. Amar o próximo é o mesmo que amar a Deus. E nós temos aqui em perspectiva, em a lição de hoje, né, essa questão da vingança e do amor ao próximo. Sobre o amor e sobre a vingança, né? A prática do amor, ela exclui necessariamente a vingança. Por quê? Porque nós estamos aqui falando do perfil do cidadão do reino. E qual é o perfil do cidadão do reino? É aquele que é manso, é aquele que é misericordioso, é aquele que é pacificador, vai buscar a paz, é alguém que busca a reconciliação. Então, ele não vai querer usar de retaliação nos relacionamentos. Então, do ponto de vista da retaliação, ele será passivo, mas do ponto de vista do amor, ele será ativo. Professor Douglas Nilson, rapidamente aqui, de forma, assim, poucas palavras, vamos aqui tentar discutir aqui algumas questões, como
desde o coração, né? Alguém poderia, digamos, odiar o próximo e assassinar o próximo, isso é possível? Ser considerado um assassino do ponto de vista bíblico, porque ele odeia o próximo? Sim. E é isso que Jesus vai apresentar. Porque a Bíblia fala, né, que tudo mal, quando os fariseus vão confrontar Jesus sobre o ato de não lavar as mãos, Jesus diz que a maldade vem de dentro, né? Ou seja, ela é construída no interior do homem. E isso envolve os assassinos, adultérios, assassinatos, adultérios, porque se constrói. E essa construção leva o homem a matar o outro sem usar uma arma. E há alguns anos eu lembro que se veiculou na mídia o caso de um profissional do esporte, que ele, em uma partida de futebol, as pessoas começaram a jogar bananas com ele, chamá-lo de macaco, e isso gerou toda uma ação nacional, e esse profissional chegou até a ficar depressivo por algum momento. Então, o que aqueles torcedores eufóricos, querendo desestabilizar o adversário, fez foi uma espécie de matar. Eles não usaram a arma, mas eles com suas atitudes odiosas, eles ali estavam a matar uma pessoa. E isso é quando muitas vezes o bullying, a pessoa em atitude de bullying, chega a destratar o outro e a ponto que o outro muitas vezes não aguenta e tira a sua própria vida. Então, todas essas ações maléficas, malignas, são construídas no coração. E talvez aqui e Jesus ele é tão profundo e tão cirúrgico que ele vai dizer o seguinte: olha, aqui está Eli, Douglas Nilson e Raul. Um pode estar matando o outro interiormente, e só quem sabe é o próprio Jesus. Então, não adianta enganar. Isso é algo que precisa ser tratado, e só quem tem o medicamento eficaz para isso é o próprio Cristo, é o próprio Deus, pela ação do Espírito Santo. Professor Raul, amar é procurar o bem do outro, é cuidar do outro, ter zelo pelo outro, exercer misericórdia para com o outro. Mas no caso do amor ao inimigo, a questão do amor que Jesus ensina aqui, ele não se reduz a um sentimento. Porque se a gente fosse apegar a questão sentimental, ao mero sentimentalismo, assim, eu não vou ter uma atração pelo meu inimigo, né? Eu vou ser fã dele. Não vou necessariamente gostar dele, mas eu preciso praticar o bem, eu preciso ser misericordioso com ele. Caso ele tenha fome, eu preciso dar de beber. Como é que a gente pode lidar com essa questão emotiva, né? O controle das emoções no trato com o inimigo? Poucas palavras, professor Raul, para a gente não se alongar tanto e avançarmos para o terceiro tópico. Amor não se confunde com sentimento. Amor é uma coisa, sentimento é outra. Tem muita gente que diz assim, eu não estou mais sentindo, não estou mais amando. Não, não é isso. Você não entende nem o que é o amor. O amor é algo mais profundo, é algo mais fino do que o seu mero sentimento. O amor ele não fica refém do seu sentimento. E a gente vê os filósofos, os poetas e tantas outras pessoas que trabalham com as letras ao longo da história da humanidade já tentaram definir amor e não conseguiram. Mas a Bíblia traz, sim, elementos que nos permite fazer um conceito de amor. Jesus nos ensina, e uma palavra que mais se aproxima de amor, para a gente compreender o que é o amor, chama-se responsabilidade. Amor não é responsabilidade, mas amor também é responsabilidade. O amor, tanto é que, por exemplo, naquele sermão, quando Jesus estava dizendo para amar o próximo, aí o fariseu pergunta, mas quem é o meu próximo? Aí ele fala a parábola do bom samaritano, né? Aquele homem. E aí os salteadores deixaram um homem meio morto. Aí veio o samaritano de viagem, vendo o estado daquele homem, tratou as suas feridas ali, fez os primeiros socorros, desceu do seu cavalo, pegou sua caixinha de primeiros socorros, aplicou no homem lá, colocou o homem sobre o seu cavalo, levou o homem para uma espécie de hospital, e lá
disse aos médicos, ao responsável por aquele hospital, disse, olha, está aqui 2 dinheiro para você cuidar deste homem. E se gastar mais alguma coisa, quando eu voltar, eu pago. Então, veja que isso não envolve sentimento. O cara, primeiro que ele era uma pessoa que eu nem conhecia. Tava caído, quase morto, podia estar ensanguentado, isso causa até uma repulsa natural, né? Então, amor não é sentimento. Amor é muito mais abrangente, é muito mais amplo. O sentimento está mais ligado à afetividade. Afetividade. Então, o amor é uma responsabilidade. E o que é responsabilidade? Responsabilidade é você cuidar daquilo que está nas suas mãos, que lhe foi confiado. Você é um mordomo, você tem que administrar aquilo ali. Então, o amor é uma responsabilidade. Se Jesus está dizendo, ame o seu inimigo, ou seja, você tem uma responsabilidade com aquela pessoa. É isso que Jesus está falando. Você tem que fazer o bem a ela. Por quê? Não se paga o mal com o mal. Se você sofreu o mal e você quiser fazer o mal a essa pessoa que lhe fez o mal, você só está aumentando a maldade no mundo. E a vontade de Deus é destruir as obras do inimigo. E o mal vem do diabo. Então, quando você vence o mal com o bem, ou seja, quando alguém lhe faz o mal e você faz o bem a essa pessoa, você está demonstrando amor, responsabilidade, você está extinguindo ali aquele mal, e olha só, a pessoa vai reconhecer. E aí entra o que está escrito lá em Provérbios, que Paulo se utiliza também lá em Romanos. Está escrito lá em Provérbios, capítulo 25, versículo 21 ao 22. Deixa eu ver aqui rapidinho aqui. Eu sei que o tempo está corrido, mas só ler aqui para situar. Provérbios, capítulo 25, versículo 21, que diz assim: se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. E se tiver sede, dá-lhe água para beber. Porque assim brasas lhe amontoarás sobre a cabeça, e o Senhor te o pagará. Né? Aí Paulo se utiliza desse provérbio, lá que a gente leu, Romanos capítulo 12, versículo de número 18. Diz aqui, ó, a palavra de Deus. Olha como eles conheciam a palavra, né? Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Ou seja, extinga o mal ali. E outra coisa, quando olha, Jesus, Deus, é o justo juiz. Você é filho de Deus. Você está sob o olhar de Deus, atento de Deus. Quando alguém lhe comete uma injustiça, você entrega a Deus, pode acreditar, Deus vai tratar com aquela pessoa, vai educá-lo, vai ensiná-lo, vai fazer o que ele tem que fazer, ele sabe fazer. Na hora que você toma a frente, aí você está dizendo assim, Deus, deixa comigo que eu resolvo. Aí pronto, você vai ter um problemão, porque aí, muitas vezes, você vai cometer excesso e aquilo que era um bônus para você vira um ônus, ou seja, ao invés de Deus ir tratar com aquela pessoa que lhe cometeu mal, pelo mal que você fez a ela muito maior, Deus pode cobrar de você. E nós sabemos, em outras aulas já aprendemos isso, que Deus, ele é zeloso, ele vai corrigir a gente. Ele puxa a orelha, dá palmatória, ele faz o que for necessário. Ele manda para o cativeiro, nós estamos estudando isso na lição de adultos. Então, Deus é um Deus que tem atenção a essas coisas. Então, a gente tem que entender tudo isso e não nos vingarmos. Amar os inimigos é nesse sentido. Faça o bem a ele. Faça, que você vai estar amontoando brasas na cabeça dele. É a melhor forma de se vingar é entregar na mão de Deus e confiar. Professor Douglas Nilson, terceiro tópico, aqui eu já quero aproveitar e caminhar minha participação para as considerações finais também, né? Terceiro tópico, buscando a perfeição de Cristo, sede perfeitos como o vosso Pai celestial é perfeito, né? Deus é o nosso padrão em tudo, né? Não apenas na prática do amor. Na verdade, o amor é o vínculo da perfeição. E o amor é uma síntese de todas as virtudes, né? E o amor se opõe à soberba, à falta de humildade. Quem ama, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, né? O amor é o fruto do Espírito. Né? E precisamos também ter em mente que aquele perfil do cidadão do reino descrito nas bem-aventuranças.
Então, tudo aquilo ali, aqueles atributos, né, que compõem, né, o perfil daquele que é bendito, que é abençoado, que é aprovado por Deus, o bem-aventurado, tudo aquilo ali conduz à perfeição. Professor Douglas Nilson, o que poderíamos dizer aqui sobre perfeição, né? Em que sentido, assim, vencer o mal com o bem seria uma perfeição? Jesus, ele está finalizando essa parte e trazendo um novo parâmetro referencial. Porque o versículo 48 dessa passagem vai dizer: Sede vós, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então, Jesus, ele apresenta um parâmetro que é perfeito em absoluto e que, em uma sociedade em que os referenciais eram os fariseus, eram os referenciais de oração, de santidade, de experiência com Deus, Jesus agora muda e veja, Jesus não traz assim para ele, seja perfeito como eu sou perfeito, que ele poderia fazer isso porque ele é Deus. Mas Jesus, ele sempre está, em seu ministério terreno, ele está fazendo alusão ao Pai. Então ele diz, o parâmetro de perfeição é mais ou menos assim, se você quer imitar alguém, imite o melhor. Não imite alguém que pode não estar imitando o melhor. E era aquela sociedade. Os fariseus, eles tinham um padrão, mas esse padrão não era o padrão de Deus. E as pessoas imitavam eles, mas caminhavam erroneamente, pensando que estavam indo acertadamente. E aí Jesus diz, olha, se você quer ser perfeito, você quer andar, viver uma vida de busca de perfeição, porque nessa terra ninguém vai ser perfeito, mas viver em busca de perfeição, olhe para o referencial de perfeição. E o referencial é o próprio Pai. Fazendo isso, eles estariam vivendo o que é o amor, como nós falamos, o perdoar seria uma prática comum, o doar seria um ato de generosidade comum na vida deles, e tudo isso iria de encontro ao que eles viviam até então naquela sociedade. Então, em palavras finais, seria isso. Essa perfeição, eu e você, professor, aluno, precisamos buscar, continua em vigência e esse faz parte do nosso processo de santificação. As pessoas precisam olhar para o professor, precisam olhar para o aluno, vendo neles a busca pelo referencial de perfeição, que é o próprio Deus. Obrigado, professor Douglas Nilson. Professor Raul, agora diante desse terceiro tópico, sua palavra e depois suas considerações finais. Bom, como já falamos no início, você suprimir esse desejo de vingança, que isso surge, né? Ou seja, suscita, ressuscita, nasce dentro de você, como um mato nasce na areia, no barro. Nasce. Isso é muito difícil. E aí, essa lição, os ensinamentos de Jesus, ele está justamente nos norteando, nos guiando para que a gente possa fazer o melhor, fazer o certo, fazer o que é correto. Eu sei que não é fácil, mas o Espírito Santo de Deus, ele nos capacita, nos ajuda para colocarmos em prática esses ensinamentos. E para terminar as minhas considerações aqui, deixar para o professor e para todos que estão assistindo que a máxima de Cristo sobre essa questão de você suprimir esse desejo, sempre lembre assim: aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Se você quer realmente ganhar a vida, e vida aqui tem vários aspectos, sofra por amor de Cristo, perca a sua vida. Ou seja, eu tenho direito, tenho vontade, suprima isso, negue isso, porque isso não está de acordo com a vontade de Deus. E você vai ter uma vida abundante. Porque se você quiser ganhar a sua vida, ou seja, dar vazão, dar lugar a esse sentimento e ir lá fazer o que o mundo quer que você faça, você vai perder a sua vida. Aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que a perder por amor de mim, por amor de Cristo, salvá-la.
Então, que Deus abençoe os irmãos e que possa colocar em prática esses ensinamentos, que são ensinamentos profundos de Cristo, que faz toda a diferença na vida do ser humano. Estamos aqui já nos encaminhando para o encerramento desta aula, que você venha se identificar com a experiência de Cristo. Nós temos diante de Deus, né, um Salvador humano, né, que se identifica conosco e que refletiu os ensinamentos do Pai em cada aspecto da sua vida, refletiu a santidade e a perfeição do Pai, e que venhamos a colocar em prática os ensinamentos de Jesus, vencendo o mal, praticando o bem, o perdão, o amor. Meus queridos, graças a Deus por mais uma gravação, ao nosso Deus, a gratidão, né, por mais uma aula, por estarmos aqui discutindo a palavra de Deus, sendo edificados, e você seja abençoado com o conteúdo desses subsídios, professor discipulando, professora discipulando, ao nosso pastor Martinha Confiança e ao nosso pastor Reinaldo também, né, por estarmos conduzindo este projeto tão importante que é o podcast, né, no DENEC. A paz do Senhor a todos e até a próxima lição.